Eu trabalhava na conveniência de um posto na beira da estrada quando a pior noite da minha vida começou. E tudo isso porque um homem entrou correndo onde trabalhava e pediu a chave do banheiro. Depois disso, a perseguição começou. Eu tinha 19 anos quando saí da casa dos meus pais para fazer faculdade em outra cidade. Não fui para a capital, nem para lugar grande. Era uma cidade menor, com cara de interior misturada com avenida movimentada, oficina, posto de gasolina, prédio velho e faculdade particular espalhada por uns bairros meio sem identidade. Eu aluguei um apartamento pequeno perto do centro, mais porque cabia no meu bolso do que por qualquer outra razão. Era meu primeiro lugar sozinho. Lugar esse que me arrependo de ter ido. Primeiro aluguel no meu nome. Primeira vez chegando num lugar vazio e entendendo que qualquer problema eu que teria que resolver. Tudo aquilo era muito novo para mim. E se algo desse errado, não teria ninguém próximo que pudesse recorrer. Para conseguir sobreviver, eu arrumei trabalho na conveniência de um posto de gasolina na beira da estrada. Era um posto grande, desses que funcionam 24 horas e vivem de pessoas que estão de passagem. De caminhoneiro até gente bêbada. Quem sabe gente que não quer ser vista. Gente que só aparece porque o tanque ou a madrugada obrigou. E às vezes pessoas estranhas até demais. O posto ficava num trecho meio isolado. Não era afastado a ponto de parecer abandonado, mas também não ficava no meio do movimento da cidade. À noite aquilo mudava completamente. Quando o fluxo diminuía, sobravam o barulho dos refrigeradores, o zunido da iluminação branca, uma televisão ligada sem som, e o vidro da frente refletindo a loja quase vazia. Eu trabalhava sozinho na maioria das noites. No começo achei ruim, depois acostumei. Tinha hora que a solidão até parecia prática. Ninguém enchendo o saco. Se o movimento estava baixo, eu limpava o balcão, passava café, mexia no celular escondido, repunha alguma coisa e esperava. Os primeiros 3 meses foram assim, mas depois daquela noite, ficar sozinho ali me deixava muito perturbado. Ali passava todo tipo de pessoa, mas nada fora do padrão de lugar aberto a noite inteira. Com o tempo, eu passei a tratar o posto como um cenário normal da minha vida. Faculdade de dia, trabalho de noite, cansaço acumulado, fim de semana tentando compensar. Era duro, mas estava funcionando. Até a noite em que a caminhonete apareceu. Era tarde, bem tarde. Eu não lembro o horário exato porque depois daquilo minha memória ficou mais presa nas imagens do que nos números. Mas já tinha passado da meia-noite. O movimento estava morto. Não tinha ninguém no posto além de mim. Eu estava atrás do balcão olhando o celular quando vi faróis entrando rápido no pátio. Não foi uma entrada normal. A caminhonete entrou de uma vez, virou torto e parou perto da lateral da conveniência, como se o motorista não quisesse perder nem 2 segundos estacionando direito. A porta abriu antes mesmo de o motor desligar. Desceu um homem. Ele andou rápido até a entrada, quase correndo. A porta automática abriu, ele entrou. E o primeiro impacto não foi visual, foi o cheiro. Era um cheiro pesado, sujo, forte, um cheiro ruim que entrou antes da presença dele fazer sentido. Não era só suor, não era só terra, não era só gasolina ou fumaça de estrada. Tinha alguma coisa orgânica ali, azeda, velha, grudenta. Quando eu olhei direito para a roupa dele, senti o corpo inteiro gelar. A camisa, os braços e a frente da calça estavam cobertos de sangue. Não era uma mancha pequena. Não era um machucado simples. Era sangue demais. Seco em alguns pontos, fresco em outros. Escuro na barra, espalhado nos punhos, na lateral da camisa. Parecia que ele tinha saído de dentro de alguma coisa errada. Ele chegou no balcão ofegante, mas com o rosto estranho de tão controlado. Foi isso que me perturbou na hora. O corpo parecia apressado. O olhar não. Ele estava tenso, mas não parecia perdido. Parecia focado. Aí falou, curto, chave do banheiro. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de ajuda. Nenhum por favor. Nada. Eu congelei. Até hoje eu penso no que eu deveria ter feito naquela hora. Perguntado se ele precisava de socorro.
chamado a polícia na mesma hora, fechado a porta, inventado que o banheiro estava trancado. Qualquer coisa. Mas eu tinha 19 anos, estava sozinho de madrugada, encarando um homem coberto de sangue dentro do meu trabalho. Eu só peguei a chave. O banheiro do posto ficava num corredor lateral externo com porta separada da loja. Entreguei a chave sem falar nada. Ele arrancou da minha mão, virou as costas e foi até lá. Eu fiquei olhando ele sumir pelo corredor. Foi aí que minha cabeça voltou a funcionar. Pensei em briga, pensei em atropelamento, pensei em acidente na estrada, pensei em caça ilegal, em animal, em qualquer explicação que não me obrigasse a concluir o óbvio. Aquele cara tinha vindo de alguma coisa muito errada. Os minutos em que ele ficou no banheiro pareceram longos demais. Eu olhava para o corredor, depois para o celular, depois para a porta da loja, como se a qualquer momento fosse entrar polícia, ou outro carro, ou alguém gritando. O posto inteiro parecia silencioso demais. Até a geladeira de bebidas parecia fazer mais barulho que antes. Quando ele voltou, vinha menos apressado. As mãos estavam molhadas. O sangue que estava no braço tinha sido lavado, mas ele havia trocado de roupa. O cheiro continuava forte. Ele colocou a chave no balcão, me olhou por uns 2 segundos e disse: "Valeu, só isso." Depois saiu. Eu fui até a vitrine e vi ele entrando na caminhonete. Alguns segundos depois, as luzes vermelhas da traseira sumiram na estrada. Foi só quando ele foi embora que minhas pernas começaram a tremer de verdade. Eu fiquei parado por alguns instantes tentando decidir o que fazer. Não era mais questão de medo só. Era uma sensação de que, se eu ignorasse aquilo, eu estava aceitando alguma coisa muito pior do que eu conseguia nomear. Peguei a chave e fui até o banheiro. O corredor parecia mais escuro do que devia. A luz amarelada só deixava tudo mais feio. Quando abri a porta, o cheiro bateu de novo, mais forte ainda. No chão, perto do vaso, tinha um monte de roupas jogadas. Uma camiseta, uma calça ou bermuda, um pano escuro, talvez uma jaqueta leve. Tudo embolado, tudo melado de sangue. A pia estava molhada. O azulejo tinha respingo. Havia marcas de mão perto da torneira, e uma água avermelhada tinha secado em volta do ralo. Aquilo não parecia cena de alguém que se machucou e tentou improvisar socorro. Parecia outra coisa. Parecia alguém tentando apagar parte do que aconteceu antes de continuar fugindo. Eu fechei a porta e travei de novo. Meu coração estava tão acelerado que eu senti tontura. A reação lógica era ligar para a polícia. Mas eu me dei conta de uma coisa horrível. Eu mal lembrava do rosto dele. É difícil explicar isso para quem nunca passou por choque. Eu tinha visto o homem fazia poucos minutos. Tinha olhado para ele de perto. Tinha falado com ele. E ainda assim, quando tentei puxar a imagem do rosto na cabeça, o que vinha eram pedaços. Barba por fazer, talvez. Olhos fundos, talvez. Cabelo curto, talvez. Nada fixo. O sangue e o cheiro tinham ocupado tudo. Pensei nas câmeras. Na hora, isso me deu um alívio idiota. Eu pensei, tudo bem, as câmeras pegaram. Não importa se eu não lembro do rosto, vai estar gravado. Liguei pro meu chefe. Expliquei tudo atropelado, falando baixo no início e alto no final, porque ele parecia não entender a gravidade da coisa. Ele ficou alguns segundos em silêncio e depois perguntou se eu tinha certeza do que tinha visto. Aquilo me irritou na hora. Eu disse que tinha um monte de roupa coberta de sangue no banheiro, então sim, eu tinha certeza. Foi aí que ele soltou a frase que me deu um desespero novo. As câmeras não gravavam. Eu fiquei uns 2 segundos sem entender. Perguntei o que ele quis dizer com aquilo. Ele explicou, no tom mais irritante possível, que o sistema era antigo, que as câmeras só mostravam a imagem ao vivo no monitor da salinha, mas não salvavam nada. Disse que já estava para trocar aquilo fazia tempo. Naquela hora eu senti raiva, medo e impotência tudo junto. Eu tinha um homem coberto de sangue entrando e saindo do meu trabalho, roupas ensanguentadas largadas no banheiro, e a única prova de imagem simplesmente não existia. Perguntei se ele ia chamar a polícia. Ele disse para eu trancar o banheiro, terminar o turno e que no dia seguinte ele passava lá cedo.
Terminar o turno, como se eu pudesse simplesmente voltar a passar compra no caixa depois daquilo. Mas eu terminei. Porque o turno precisava terminar. Porque eu estava em choque. Porque eu não sabia mais o que fazer. E porque existe uma parte vergonhosa da verdade que ninguém gosta de admitir. Às vezes, quando alguma coisa séria demais acontece, a primeira reação não é heroísmo. É tentar chegar vivo ao fim da noite. Eu não liguei para a polícia. Essa decisão me corroeu depois. Naquele momento eu me convenci de que não adiantaria. Eu não sabia a placa, não lembrava direito do rosto, não tinha gravação e mal conseguia organizar a cabeça. Eu só queria sair dali. Quando amanheceu e eu fui embora, parecia que eu estava deixando para trás uma bomba armada. Dirigi até meu apartamento olhando para o retrovisor o tempo todo. Subi correndo. Tranquei a porta. Deitei. Mas não dormi direito. Na minha cabeça, eu repetia a cena do cara no balcão, a mão dele pegando a chave, as roupas no chão do banheiro, o jeito como ele parecia apressado e ao mesmo tempo perfeitamente consciente do que estava fazendo. No dia seguinte, eu tentei seguir normalmente. Faculdade, aula, intervalo, mensagem de amigo, café ruim. Mas nada estava normal. Eu não conseguia prestar atenção em nada. Toda hora a imagem voltava. Eu fui pro turno da noite já quebrado por dentro. Meu chefe passou lá mais cedo, pegou as roupas do banheiro e falou como se aquilo fosse um problema administrativo, não uma cena de possível crime. Disse que era melhor não se meter em coisa que não era nossa. Essa frase ficou grudada em mim. Não se meter. Eu queria obedecer, queria muito. Mas na noite seguinte, tudo piorou. Era começo da noite ainda, não tão tarde quanto na outra noite. Havia algum movimento no pátio. Até que apareceu um homem, e mesmo com algumas pessoas em volta, eu reconheci no mesmo instante que aquele homem não tinha vindo ali como cliente. Ele estava suado, sujo, com a roupa marcada de poeira e a cara de quem tinha passado tempo demais acordado. Não estava coberto de sangue. Não tinha o mesmo cheiro do outro, mas tinha urgência. Entrou na loja, olhou o ambiente inteiro em menos de 2 segundos e veio direto até o balcão. Sem pegar nada, sem fingir naturalidade, ele perguntou: "De ontem para hoje apareceu aqui um cara numa caminhonete, todo melado de sangue, cheiro forte, meio desesperado." Meu corpo gelou inteiro. A descrição batia exata demais. Naquele momento, eu soube que a primeira noite não tinha sido um incidente isolado. Ele ficou esperando minha resposta. Eu devia ter dito a verdade? Talvez. Mas alguma coisa na forma como ele me olhava me travou. Não parecia alguém em busca de justiça. Não parecia polícia, familiar, vítima, nada disso. Parecia alguém tentando localizar algo que escapou. Então eu respondi: "Não sei." Ele não desviou o olhar. "Você não sabe ou não quer dizer?" A pergunta veio calma demais. Eu repeti que não sabia. Ele me encarou por mais alguns segundos como se tentasse decidir se eu estava mentindo ou se só era burro. Depois perguntou onde era o banheiro. Eu apontei o corredor lateral. Quando ele saiu da minha frente, eu peguei o celular e fui para os fundos da loja. Não pensei. Só fiz. Disquei para a polícia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. O telefone chamou. Chamou de novo. Quando finalmente fui atendido, eu mal tive tempo de dizer: "Eu trabalho num posto. Aconteceu uma coisa estranha aqui." Porque ouvi passos voltando. Ele já estava saindo do corredor. Guardei o celular no bolso num reflexo idiota. Só que foi tarde. Ele percebeu. Parou no meio da loja, virou para mim e perguntou: "Tá ligando para quem?" Eu disse que era pro meu chefe. Ele ficou me olhando. Veio até o balcão devagar, apoiou as mãos na superfície e inclinou um pouco o corpo para frente. "Você tá estranho desde que eu entrei." Eu não respondi. Ele baixou ainda mais a voz. "Se você viu alguma coisa, pensa bem antes de sair repetindo." Não foi um grito. Não foi uma ameaça escancarada. Foi pior. Foi dito no tom de alguém que não precisa aumentar a voz para ser entendido. Eu senti a boca seca na hora. Ele continuou me encarando, esperando alguma reação.
mas eu não consegui falar nada. Depois de alguns segundos, ele se afastou, saiu da loja e foi embora. Eu corri até a vitrine. Ele não entrou em nenhum carro na frente do posto. Apenas atravessou o pátio e sumiu andando pela lateral escura, em direção à mata. Naquela noite, eu não consegui funcionar direito. Cada cliente me fazia olhar 2 vezes. Cada caminhonete que entrava me dava um aperto no peito. Eu comecei a entender uma coisa simples. Não era mais o homem ensanguentado que me assustava mais. Era a certeza de que eu tinha sido percebido. Depois do turno, mandei mensagem para os meus amigos contando uma parte da história. Não falei do medo do jeito real. Falei num tom meio, cara, vocês não vão acreditar no que aconteceu no meu trabalho. Acho que eu mesmo precisava reduzir aquilo para suportar. Eles fizeram o que gente de 19 anos faz. Disseram que eu precisava esfriar a cabeça, rir, sair, beber um pouco, parar de pensar no posto. Um deles me chamou para o bar naquela mesma noite. Eu devia ter ido para casa, mas a ideia de fazer qualquer coisa normal pareceu boa demais. Então eu fui. Era um bar simples, desses com mesa de plástico, caixa de som estourada, cerveja barata e gente falando alto. No começo, até funcionou. Eu bebi, ri um pouco, ouvi piada, contei uma versão resumida da história e vi meus amigos tratarem aquilo como uma mistura de susto com lenda de madrugada. Parte de mim queria acreditar junto. Foi lá que eu encontrei a Jennifer. Eu já conhecia ela da faculdade, mas só de vista. Não éramos íntimos, mas já tínhamos conversado em alguns intervalos. Nessa noite, por causa do álcool e da vontade desesperada de me sentir normal, conversar com ela saiu fácil. A gente ficou mais próximo naquela noite. Nada planejado. Foi acontecendo. Em algum momento saímos da mesa principal, depois decidimos ir para um lugar mais quieto. Acabamos no meu apartamento. Eu não vou enrolar essa parte porque ela não é o centro da história. A gente entrou, continuou bebendo, conversou, riu, ficou junto e, em algum momento, apagou. Só lembro de acordar uma vez com ela em pé no quarto, arrumando as coisas. Perguntei se ela já estava indo. Ela respondeu alguma coisa que eu não registrei direito porque ainda estava bêbado e morrendo de sono. Eu virei pro lado e dormi de novo. Depois disso, eu não sei quanto tempo passou. Talvez 1 hora. Talvez menos. Acordei com um barulho seco. Não foi um estrondo absurdo. Foi um baque, mas no silêncio da madrugada, vindo de algum ponto do apartamento, aquilo me arrancou do sono na mesma hora. Abri os olhos e travei. O quarto estava escuro, com a luz da rua entrando fraca pela janela. A porta do quarto continuava aberta. Eu tinha deixado assim por preguiça quando vi a Jennifer levantando. Eu chamei o nome dela. Nada. Chamei de novo. Nenhuma resposta. Foi nessa hora que o medo entrou de verdade. Não aquele medo racional de tem alguém na sala. Foi pior. Foi um medo físico, instantâneo, de que havia alguma coisa errada a poucos metros de mim e meu corpo tinha percebido antes da cabeça. Peguei o celular na mesa ao lado e mandei mensagem para Jennifer perguntando se ela ainda estava no apartamento. Eu sei o quanto isso parece ridículo. Em vez de levantar e conferir, eu mandei mensagem. Mas eu estava assustado num nível quase infantil. Parecia que se ela respondesse "tô no banheiro" ou "tô na cozinha", tudo voltaria ao normal. Só que enquanto esperava, eu olhei para a porta do quarto e vi uma coisa estranha. No começo parecia uma sombra enrolada na moldura. Eu continuei olhando. Ainda estava um pouco bêbado, com a visão pesada, naquela sensação horrível de despertar incompleto. Por um segundo achei que meus olhos estavam confundindo contraste com forma. Mas a sensação não passou. A sombra estava errada. Eu deslizei o dedo na tela, abri o painel e liguei a lanterna do celular. Quando o feixe de luz bateu na porta, eu vi 2 mãos. Ambas de um lado da moldura da porta. Dedos agarrados na madeira, curvados, firmes, como se alguém estivesse escondido no corredor, espiando o quarto. No mesmo instante em que a luz revelou aquilo, as mãos se apertaram e recuaram. Foi um movimento rápido, real, instantâneo.
Não uma impressão. Não um vulto. Eu vi os dedos saindo da vista. Eu congelei por 2 ou 3 segundos e só depois consegui gritar. Comecei a berrar pedindo para aquilo sair dali. Sem pensar, levantei da cama de qualquer jeito. Quase caí no chão. Fui até a porta e olhei para o corredor. Vazio. Não tinha ninguém. Acendi a luz do corredor na hora. A claridade branca estourou nos meus olhos. Fiquei parado, ofegante, tentando ouvir qualquer som. Nada. Nenhum passo. Nenhuma respiração. Nenhuma porta fechando. Mesmo apavorado, comecei a olhar tudo. Armário do corredor. Banheiro. Box. Atrás da cortina. Nada. Fui para a sala segurando o celular na frente do corpo como se aquilo fosse me defender de alguma coisa. Acendi a luz da sala, depois da cozinha. Meu apartamento era pequeno. Não tinha lugar suficiente para alguém desaparecer daquele jeito. Quando tive certeza de que não havia ninguém, corri até a porta de entrada para trancar. Ela estava apenas encostada. Esse detalhe me deu um horror que até hoje é difícil explicar. Porque eu não ouvi a porta abrir. Não ouvi a porta fechar. Não ouvi passos saindo. Se alguém entrou e saiu, fez isso em silêncio absoluto. Liguei para Jennifer várias vezes até ela atender. Ela parecia sonolenta e irritada. Eu perguntei se ela tinha acabado de sair do meu apartamento. Ela respondeu que sim, mas fazia um tempo. Disse que eu tinha dormido pesado. Ela não conseguia dormir ali. Então resolveu ir embora. Perguntei se tinha visto alguém na escada, no corredor, na entrada do prédio. Ela disse que não. Não contei o resto. Só falei que achei que tinha ouvido um barulho. Pedi desculpa e desliguei. Depois liguei para o meu melhor amigo. Contei tudo do jeito mais atropelado possível. Ele ouviu em silêncio e depois disse exatamente o que eu precisava ouvir para não surtar de vez, que eu estava bêbado, sem dormir direito, já assustado com a história do posto, e que aquilo podia muito bem ter sido uma alucinação daquele estado entre sono e despertar. Na hora, isso me ajudou, porque fazia sentido. Eu não tinha visto ninguém depois. O apartamento estava vazio. A porta não fez barulho. Meu cérebro estava destruído. Então eu aceitei essa explicação porque era a única suportável. Voltei para o quarto, fechei a porta, tranquei e consegui dormir mal até amanhecer. No dia seguinte eu revirei o apartamento inteiro. Abri armário, olhei janela, conferi tranca, procurei qualquer sinal de invasão. Nada. Nenhum objeto faltando. Nenhuma bagunça diferente. Quase consegui me convencer de que tinha imaginado tudo. Quase. Porque em algum momento mais tarde, a lembrança das mãos voltou na minha cabeça. Eu fui até a porta do quarto e examinei a moldura. Meu coração afundou. Havia marcas de dedos. Nítidas. Exatamente nos pontos onde eu tinha visto as mãos segurando a madeira. Marcas de sujeira ou gordura, recentes, como se alguém tivesse apoiado os dedos ali com força. Naquela hora eu fiquei tonto. Porque aquilo matou a explicação da alucinação. Eu tirei foto na mesma hora. Até hoje essa foto existe. E mesmo que, olhando rápido, pareça pouca coisa, eu sei o que ela prova para mim. Liguei pro meu pai. Contei o que aconteceu de um jeito resumido. Porque eu mesmo ainda achava absurdo demais ouvir isso em voz alta. Ele reagiu como o pai reage. Primeiro me chamou de irresponsável por deixar porta destrancada, por morar sozinho desse jeito, por não prestar atenção. Depois amenizou e disse que, se não tinham levado nada e se eu tinha certeza de que não havia mais ninguém ali, eu devia aprender e seguir em frente. Na teoria, fazia sentido. Mas eu não conseguia seguir em frente porque as peças começaram a se alinhar na minha cabeça. O homem coberto de sangue. As roupas no banheiro. O segundo homem procurando por ele. A frase ameaçadora no balcão. E agora alguém dentro do meu apartamento. Foi aí que eu comecei a achar que talvez eu estivesse sendo seguido. Nos dias seguintes virei outra pessoa. Passei a olhar pelo retrovisor o tempo inteiro. A subir escada ouvindo atrás de mim, a trancar a porta 2 vezes, a dormir com luz acesa no corredor. No trabalho, todo cliente que demorava olhando para mim me deixava em alerta. Eu reparava em roupa, cheiro, carro,
tempo de permanência. Até gente normal começou a parecer suspeita. E o pior da paranoia é que ela destrói sua mente. Você para de saber o que é real e o que é ficção. Por isso, quando um homem de capuz entrou na conveniência alguns dias depois, eu não dei muita importância no primeiro segundo. Ali aparecia de tudo, mas ele chamou atenção porque não parecia estar ali para comprar de verdade. Pegou uma água, depois um salgadinho. Andou pela loja sem foco. Ficava perto do vidro lateral como se observasse o reflexo em vez do pátio. Quando veio pagar, deixou os itens no balcão e perguntou o preço da água mesmo, a etiqueta estando grudada. Ele me olhou por um segundo longo demais e perguntou: "Você trabalha sozinho aqui?" Eu menti e falei que não. Ele assentiu devagar, pagou em dinheiro e foi embora. Fui até a vitrine. Vi ele atravessar o pátio, passar da área iluminada e sumir na escuridão da lateral da estrada em direção à mata. Não entrou em nenhum carro que eu pudesse ver. Naquela noite, cheguei no meu prédio cansado, tenso, querendo só entrar e trancar a porta. Quando subi para o andar e vi uma sacola pendurada na maçaneta do meu apartamento, eu parei na mesma hora. Era uma sacola branca comum de mercado. Tinha meu primeiro nome escrito nela com caneta preta. Nada mais. Olhei para o corredor inteiro antes de tocar. Não havia ninguém. Só o som ruim da lâmpada do andar e a sensação de que eu já tinha chegado atrasado a uma coisa que estava acontecendo sem mim. Peguei a sacola e entrei. Dentro havia duas coisas: a chave do banheiro do posto e uma foto. A foto mostrava a frente da conveniência à noite, tirada de longe de algum ponto escuro do pátio. Na imagem, dava para me ver atrás do balcão, distraído, olhando para baixo, completamente sem saber que estava sendo observado. Aquilo acabou com qualquer tentativa de racionalização. Até ali eu ainda podia me enganar dizendo que estava associando fatos isolados. A sacola acabou com isso. Alguém sabia onde eu trabalhava. Alguém sabia onde eu morava. Alguém tinha acesso ao meu corredor e alguém queria que eu entendesse tudo isso. Eu sentei no sofá segurando a foto e fiquei um tempo sem reação. Pensei em ligar para a polícia, pensei de verdade, mas a mesma trava voltou. Eu tinha medo de parecer um idiota paranoico contando uma história confusa demais. Um homem ensanguentado sem rosto definido, outro homem ameaçando sem dizer ameaça direta, uma invasão sem furto. Uma sacola sem bilhete. Mesmo assim, no dia seguinte eu fui à delegacia. Contei tudo, do posto ao apartamento, da foto às marcas na porta, sem tentar dramatizar. O policial me ouviu, anotou, fez algumas perguntas óbvias, como se eu tinha inimigos ou se usava droga. Depois perguntou das câmeras. Eu expliquei que não gravavam. Aquilo matou qualquer entusiasmo que ele pudesse ter. Registraram o caso. Disseram que iam analisar. Um dos policiais me recomendou tomar cuidado, variar rota, reforçar a porta e avisar se qualquer coisa nova acontecesse. Saí de lá pior do que entrei, porque agora o que eu tinha era um papel dizendo que eu formalmente estava assustado. Nada além disso. Pensei em largar o emprego. Pensei várias vezes, mas eu precisava do dinheiro. E talvez por orgulho, talvez por estupidez, eu não queria deixar minha vida ser desmontada por algo que eu ainda não conseguia provar direito. Então continuei. 2 noites depois, perto do fim do turno, o telefone fixo da conveniência tocou. Quase ninguém ligava para aquele número. Já achei estranho antes de atender. Quando peguei, houve alguns segundos de silêncio. Depois, uma voz masculina disse: "Você devia ter ficado quieto." Eu reconheci a sensação antes de reconhecer a voz. Era o mesmo tipo de tom do homem que me confrontou no balcão. Frio, controlado, sem pressa. Perguntei quem era. A linha caiu. Na mesma hora eu olhei para fora. Havia um carro parado do outro lado do pátio, longe das bombas, sem farol. Eu não tinha visto ele entrar. Fiquei olhando por alguns segundos até os faróis acenderem. O carro deu ré devagar, virou e saiu para a estrada. Depois do expediente, eu não fui direto para casa. Fiquei rodando pela cidade sem rumo, olhando pelo retrovisor, tentando ter certeza de que ninguém estava atrás de mim.
Acabei parando num estacionamento iluminado de supermercado 24 horas só porque precisava ficar perto de gente. Depois disso, comecei a anotar tudo. Modelo de carro que parecia repetido, horário de clientes estranhos, ligações, homens de capuz, tudo. Era a minha tentativa de recuperar algum controle. Mas a sensação de estar sendo cercado só piorava. Uma madrugada, ao chegar no meu prédio, eu vi uma caminhonete parada do outro lado da rua. Escura, faróis apagados. Não consigo jurar 100% que era a mesma da primeira noite, mas era parecida demais. Mesmo porte, mesma altura, mesmo formato. Eu parei na calçada. Ela ficou parada também. Não dava para ver quem estava dentro. Ficamos assim alguns segundos, eu e aquele carro, numa rua quase vazia de madrugada. Depois o motor ligou e a caminhonete foi embora. Subi pro apartamento com as pernas fracas. Foi ali que eu decidi que precisava sair dali por uns dias. Nem que fosse para dormir em casa de amigo, hotel barato, qualquer lugar. Eu não queria mais fazer a rota previsível do trabalho até meu prédio sabendo que podia ter alguém contando os passos. Na noite seguinte, levei uma mochila com roupas pro posto. Minha ideia era sair do turno e dormir em outro lugar. Perto do fim da madrugada, o movimento morreu de vez. Eu estava sozinho. A TV sem som. O zumbido das geladeiras. A luz branca deixando tudo frio. A energia oscilou uma vez. Só uma piscada. Levantei a cabeça e vi o homem de capuz do lado de fora da conveniência. Parado, de frente para o vidro, imóvel. Não estava entrando, não estava indo embora, só me olhando. Peguei o celular na hora. Antes de desbloquear, ele ergueu uma das mãos e apontou devagar para a lateral do posto. Eu não entendi de primeira. Aí ouvi um barulho metálico vindo do corredor do banheiro externo, como porta mexendo. Virei a cabeça por reflexo. Quando olhei para o vidro de novo, ele já não estava mais lá. Naquele instante, alguma coisa em mim quebrou. Eu saí de trás do balcão, fui até a entrada, travei a porta da loja e corri para os fundos. Peguei uma barra de ferro que ficava ali perto da área do estoque, mais pela sensação de ter alguma coisa na mão do que por coragem real. O barulho veio de novo. Curto, metálico, do corredor lateral. Liguei para a polícia dizendo meu nome, o endereço do posto e que tinha alguém ali. Dessa vez eu não desliguei no meio. Consegui falar tudo. A atendente disse para eu não sair sozinho para esperar a viatura. Só que eu já estava indo. Até hoje eu não sei se foi impulso, raiva ou medo demais acumulado. Talvez eu só quisesse parar de ser movido por uma história que sempre acontecia um passo à frente de mim. Abri a porta interna que dava para o corredor. A luz ali estava acesa, mas fraca, amarelada. A porta do banheiro externo estava entreaberta. Fui chegando devagar, segurando a barra com a mão suada. Empurrei a porta. Lá dentro não tinha ninguém, mas tinha uma folha de caderno colada no espelho com fita. Nela estava escrito em letras grandes: "Você viu". Debaixo da pia, no mesmo canto onde dias antes tinham ficado as roupas ensanguentadas, havia outra peça de roupa jogada. Um moletom escuro, úmido, sujo, com manchas velhas. Eu recuei na hora. Voltei quase correndo para a loja e tranquei tudo. A polícia chegou alguns minutos depois. Dessa vez, porque havia um recado explícito e porque eu liguei no momento, eles pareceram levar mais a sério. Recolheram a folha, pegaram a roupa, perguntaram de novo sobre os dois homens, sobre a caminhonete, sobre a ligação. Respondi tudo. Mas mesmo com polícia no local, eu não senti alívio. Senti outra coisa. Senti que eu não estava lidando com ameaças aleatórias. Parecia que alguém tinha me puxado até aquele ponto de propósito. Primeiro me observando, depois testando, depois entrando no meu apartamento, depois deixando prova, depois recado, como se a intenção não fosse só me assustar, como se fosse me lembrar de que eu fazia parte daquilo agora, gostando ou não. Naquela madrugada eu não fui pro apartamento. Dormir lá tinha deixado de ser opção. Fui para casa do meu melhor amigo e contei tudo sem cortar nada pela primeira vez.
Ele ouviu em silêncio e na manhã seguinte insistiu para eu chamar meu pai. Eu chamei. Meu pai veio da cidade dele no mesmo dia. Não perguntou muito pelo telefone. Só falou que eu ia sair dali por um tempo e pronto. Eu aceitei porque já tinha passado do ponto de tentar bancar independência. Pedi demissão do posto por ligação. Meu chefe não pareceu muito abalado. Disse só que entendia. Aquilo me deu mais raiva dele do que tudo. Eu tive a sensação de que, para ele, eu era só mais um funcionário barato que deu azar de estar no lugar errado. Voltei ao apartamento durante o dia, acompanhado do meu pai, só para pegar minhas coisas. Essa deveria ter sido a parte final, mas não foi. Enquanto ele desmontava algumas coisas e reclamava do estado do prédio, eu fui até a janela da sala e olhei para a rua. Do outro lado, perto de um carro comum estacionado, havia um homem parado. Ele estava me olhando. Não estava de capuz. Não tinha sangue. Não fazia gesto. Só olhava. A pior parte é que o rosto dele parecia comum demais. Eu não consegui ter certeza se era o homem que apareceu no posto perguntando pelo outro. Também não consegui dizer que nunca tinha visto ele antes. Era como se a familiaridade e o anonimato estivessem misturados. Eu chamei meu pai na hora. Quando ele chegou na janela, a rua estava vazia. Fomos embora naquele mesmo dia. Eu tranquei o apartamento, deixei o resto por conta da imobiliária, tranquei a faculdade por um semestre e voltei para casa dos meus pais. Com o tempo, a parte prática da vida andou. Arrumei outro lugar depois, outra rotina, outro trabalho. Meses depois, já morando em outro lugar, eu acordei de madrugada com uma notificação do celular dizendo que meu armazenamento em nuvem estava quase cheio. Abri por impulso. Comecei a apagar foto antiga, print besta, arquivo inútil. No meio disso apareceu a imagem da moldura da porta do meu quarto. Aquela foto que eu tirei das marcas de dedos. Eu abri de novo. Fiquei olhando mais tempo do que da primeira vez. A foto mostrava a moldura, as marcas, um pedaço do corredor e, ao fundo, um quadro com vidro escuro na parede. Eu já tinha visto aquilo dezenas de vezes. Só que naquela madrugada, reparei numa coisa que nunca tinha notado. No reflexo do vidro, ao fundo da imagem, havia uma forma. Não era meu reflexo. Eu lembro exatamente da posição em que tirei aquela foto. Eu estava de frente para a porta, celular erguido, corpo mais próximo da moldura. Mas no reflexo do quadro havia alguma coisa mais atrás, perto da curva do corredor. Uma presença em pé, parada, observando. Ao ver aquilo, me veio a mesma coisa que senti naquela madrugada. A certeza física de que em algum momento alguém esteve ali dentro me olhando sem fazer barulho. Desde então, eu nunca mais consegui dormir com porta destrancada. Nunca mais consegui ver conveniência de estrada de madrugada como lugar neutro. E nunca mais consegui ignorar a sensação de que algumas histórias começam sem que você perceba. Porque até hoje eu acho que tudo aquilo começou no momento em que alguém percebeu que eu podia reconhecer uma peça daquela história. E a pior parte é que eu realmente não sei o que eu vi. Só sei que por algum motivo isso foi o suficiente para me transformar em alvo. E quando lembro de todo esse ocorrido, me vem na cabeça que, por mais que você se sinta seguro, pode ter alguém à espreita observando você.